Boa noite, senhoras e senhores, e vamos comentar sobre a queda catastrófica do rublo russo, que é a moeda da Rússia. Agora ela caiu mais de 40% depois do ataque da Rússia à Ucrânia, enquanto que o Bitcoin subiu mais de 15% e outras moedas subiram mais de 30% só hoje. Então, o rublo desabou como uma consequência de diversas outras consequências desse ataque do ditador Putin. E, por exemplo, são as sanções econômicas sofridas pela Rússia, o que significa que muitas empresas russas não apenas perderam o seu mercado, perderam clientes no exterior, perderam a capacidade de comprar e vender para o exterior, como elas também perderam investidores. Então, por exemplo, o S&P reduziu a Rússia ao status de junk, cuja tradução em português seria lixo. Então, reduziu a Rússia e as empresas russas ao lixo. A consequência disso é uma desvalorização tremenda e perda dos investimentos na Rússia e de empresas russas, um empobrecimento na Rússia, e isso gera inflação. Por exemplo, e aí eu quero falar um pouco sobre o conceito de inflação na escola austríaca, que é o conceito da próxima aula do curso aí para os membros. Então, quem quiser, torne-se membro do canal para você ter acesso ao curso de economia austríaca, onde a próxima aula será inflação e depois deflação. Essa aula de inflação deveria ter sido semana passada, então desculpa aí aos membros, porque eu demorei um pouco mais do que eu imaginei para preparar o roteiro, então eu vou gravar ela amanhã, agora o roteiro já está pronto. E eu vou gravar 2 aulas então essa semana, que serão a inflação e a deflação, provavelmente separados. Então, a consequência disso é uma desvalorização do mercado na Rússia, uma perda da riqueza de produtos e serviços na Rússia, ou seja, da produtividade. Vamos lembrar que o dinheiro não tem valor por mágica. O valor do dinheiro está no valor dos produtos e serviços. Está no valor da produtividade da sociedade em geral. Então, todo trabalho, toda produção por máquinas, toda prestação de serviços no mercado é o que dá o valor ao dinheiro. Porque o dinheiro, o que ele é? Ele é um meio de troca, né? Lembrando de novo aí do curso para os membros, já teve várias aulas aí sobre o dinheiro, sobre teoria monetária, sobre o que é a moeda forte, por que o dinheiro tem valor. Então, se você quiser entender isso em mais detalhes, torne-se membro do canal. Lembrando que essas explicações que eu dou aqui para o público são mais amostras grátis, e lá é uma explicação mais profunda e mais detalhada. Então, o valor do dinheiro está como meio de troca, com a possibilidade das pessoas poderem trocá-lo pelos produtos e serviços disponíveis. Só que a Rússia, com essas sanções econômicas, ela vai ter menos produtos e serviços disponíveis, vai custar mais caro para produzir, porque as trocas que eram feitas com outros países vão ser impossibilitadas. Isso significa que, com a diminuição dos produtos e serviços disponíveis, ou com o aumento do seu custo, isso faz com que os preços subam. Ou seja, faz com que a moeda perca valor. Porque agora existem menos produtos e serviços, mas existe ainda a mesma quantidade de moeda, ou uma quantidade ainda maior de moeda. Porque simplesmente se o governo ainda imprimir mais moeda, você vai ter, então, um aumento também da oferta da moeda. Então, lembrando que o valor da moeda, como a moeda é um meio de troca entre produtos e serviços, o valor da moeda está atrelado aos produtos e serviços disponíveis. E esses produtos e serviços disponíveis agora diminuíram. A produtividade agora vai diminuir, vai ficar mais difícil. A vida para o cidadão na Rússia vai ficar mais difícil. Ele vai poder comprar menos coisas com o dinheiro que ele tinha. Inclusive, aqueles que guardaram o seu dinheiro em rublo vão ter o valor desse dinheiro perdido. Então, a inflação ela é definida por diversas escolas de economia como aumento de preços, em geral. Só que não é um aumento de preços qualquer. Por exemplo, se aumenta a demanda pelo arroz, vai aumentar o preço do arroz. Se aumenta a demanda pelo chá, vai aumentar o preço do chá. Agora,
o que se chama de inflação é o aumento de todos os preços ao mesmo tempo. Ué, mas o que aconteceu? Aumentou todas as demandas ao mesmo tempo? Diminuíram todas as ofertas ao mesmo tempo? É claro que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu no fenômeno da inflação aconteceu com o dinheiro e não com os produtos. É por isso que todos os preços mudam ao mesmo tempo, porque o que está mudando é o valor do dinheiro. E por isso, como todos os preços são calculados em dinheiro, então por isso todos os preços sobem ao mesmo tempo. Então, essa mudança no valor do dinheiro, ela pode se dar ao aumento de oferta de dinheiro. Então, o governo imprime mais dinheiro e agora o dinheiro tem menos valor. Pode se dar também com a diminuição da oferta de produtos e serviços, que vão ser trocados por esse dinheiro. Então, por exemplo, se uma sociedade tem uma economia fortemente baseada na produção de trigo, e aí acontece uma praga apocalíptica e que acaba toda a plantação de trigo, então o dinheiro dessa sociedade vai valer menos agora, porque vão existir menos produtos e serviços para serem trocados por ele. Então a Rússia está tendo uma perda econômica enorme. A inflação é um aumento de preço generalizado de todos os produtos e serviços e, portanto, ela está ligada às mudanças na oferta e na demanda do dinheiro. É isso que causa a inflação. Agora também a Binance parece que bloqueou o acesso da Rússia. Boa parte da riqueza da Rússia ficou bloqueada porque estava em dólar ou em euro ou em bancos no exterior. Então a situação está bem ruim e isso, se você é um cidadão da Rússia e vê isso acontecer, qual é a decisão mais racional a ser tomada? A decisão mais racional é não guarde o seu dinheiro em rublo, porque ele vai sofrer uma inflação violenta, não há confiabilidade. Por exemplo, o governo russo pode imprimir quanto rublo ele quiser, principalmente porque é uma ditadura. As sanções econômicas do exterior, que podem ainda aumentar, isso ainda pode escalar, essa guerra aí pode piorar, né? Inclusive existe ainda o risco de uso de armas nucleares, né? E nesses casos o valor do rublo vai ser totalmente destruído. Inclusive, quando o valor de uma moeda é bastante destruído, geralmente isso acontece em um governo ditatorial, como o governo do Putin. Por exemplo, na Venezuela houve uma inflação tremenda. Por quê? Porque um ditador controla todas as impressoras e ele simplesmente falou, bota essas impressoras aí para ficar imprimindo dinheiro. Mas não dá mais para imprimir, senhor Nicolás Maduro, ditador. Ok, então coloque zeros à direita das notas, né? Então crie novas notas com zeros à direita. E aí a inflação é ridícula, né? Você precisa de um carrinho de mão para levar dinheiro, para comprar. O dinheiro começou a ser pesado, né, na Venezuela. Em vez de ser contado um por um, pesado as notas, né? Então, a decisão racional para as pessoas, e na Venezuela, por exemplo, eles começaram a adotar criptomoedas. Houve uma adoção de Bitcoin, houve uma adoção de Nano na Venezuela, resolveu problemas do mundo real com a sua utilidade. E o que provavelmente está acontecendo na Rússia é bastante gente migrando para as criptomoedas. Apesar de não poderem usar a Binance, que parece que bloqueou as pessoas da Rússia. Isso é triste, né? Porque o indivíduo russo não tem nada a ver com isso, né? Ele não tem nada a ver com as decisões de um ditador, inclusive que já prendeu milhares de manifestantes na Rússia, que se manifestaram contra a invasão. E aí esse bosta desse pateta aí, que é o presidente do Brasil, nem sequer tem a capacidade de dizer que isso é uma invasão, né? Nem sequer tem a capacidade de chamar isso de invasão. Eu já fiz um vídeo aí sobre isso, sobre o Bolsonaro, sobre o pronunciamento ridículo dele. Então, a inflação, ela prejudica... Tem escolas de economia que dizem que a inflação é boa, né? Mas o que acontece com a inflação é o seguinte: para quem poupa moeda e essa moeda perde o valor, a inflação desestimula que você poupe. Então, o que você vai fazer? Você vai poupar menos dinheiro. Porque o dinheiro não é apenas um meio de troca, ele também é um meio de poupança e essa poupança é usada como investimento. Então, se você poupa menos, você investe menos. Se você investe menos,
você investe menos em meios de produção. Se você investe menos em meios de produção, existe menos aumento da produtividade. Então, esse é realmente a consequência da inflação. É a diminuição da produtividade geral da sociedade a longo prazo, a médio prazo, a longo prazo. E que o Keynes dizia que a curto prazo você estimulava a produção, mas isso é uma tremenda de uma falácia, que é a mesma coisa daquela falácia da janela quebrada, né? Enquanto que a deflação, né, ou a ausência de inflação, ela estimula que você... na minha resposta ao Kim Kataguiri sobre deflação, eu expliquei, né, que a deflação é natural, porque quando você tem uma moeda não inflacionária e você tem um aumento da produção numa sociedade, essa moeda vai permanecer com a sua oferta constante, enquanto que a produtividade da sociedade vai aumentar, ou seja, você vai ter mais produtos e serviços para a mesma quantidade de moeda, então você vai ter uma deflação. A inflação e deflação não acontecem só com a oferta da moeda, ela acontece também com a oferta dos produtos e serviços, afinal são eles que você vai trocar por essa moeda, né? Então conforme você tem um aumento da produtividade na sociedade, que é natural, você vai ter deflação. Então a deflação ela vai estimular a produtividade ao estimular a poupança, já que aqueles que pouparem uma moeda que está sofrendo deflação vão ter o seu valor aumentado. E poupando mais, as pessoas vão investir mais, e investindo mais, as pessoas também vão aumentar a produtividade geral de uma sociedade. Então, além de tudo isso que já está acontecendo na Rússia, agora uma tremenda inflação, o rublo perdendo tremendamente o seu valor, perdeu 40%, né, uma queda de 40%. Isso significa que ninguém vai querer poupar rublo, e quem quiser poupar rublo merece perder também o valor na seleção natural, se aplicando também às finanças e à economia. E muita gente, se eu estivesse na Rússia, eu faria isso, está migrando para as criptomoedas, comprando Bitcoin e muitas outras alts, qualquer moeda e qualquer alt aí, para que sejam capazes de não ter o seu valor perdido. Isso pode estar causando esse pump no Bitcoin, essa subida do Bitcoin e das altcoins. Então, muito obrigado, ajude o canal com seu like, a sua inscrição e torne-se membro do canal para você ter acesso às aulas explicando tudo sobre teoria monetária, sobre a relação do dinheiro com produtos, com a inflação, com a deflação, que está bastante detalhado aí, tem bastante aulas e vai sair agora essa semana 2 aulas que já é a inflação e deflação, que eu demorei um pouco para terminar o roteiro. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda e até a próxima.